Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Olha, minha rapaziada, queria eu que a gente tivesse esse debate em todas as posições, tá? E eu falei quando o técnico Maurício Barbieri chegou que ele era um técnico que priorizava e acreditava muito no protagonismo dos pontas, né? Então, assim, esse debate que a gente vai ter agora é um debate que eu acredito que alguns times de Série A não conseguem ter. Kevin Velasco, Luiz Fernando, Isaac. São pelo menos 3 opções de ponta, que podem naturalmente variar entre ponta direita e ponta esquerda, que me mostra como, pelo menos em alguns setores específicos, o elenco do Atlético foi realmente muito bem montado. Isso porque a gente ainda não tá falando de Leozinho, de Tevez, que acho que, querendo ou não, são jogadores que podem, de alguma forma, surpreender. Então, assim, o que eu quero trocar de ideia com vocês aqui são duas partes do vídeo, né? A primeira é a constatação que a gente precisa ter o Isaac como titular. Cada vez mais uma vontade vira uma necessidade. Porque a vontade de ter o Isaac como titular eu sempre tive. Só que eu acho que a gente precisa ser racional quando a gente bate o martelo e fala, pô, esse garoto ele tem não só total condição de ser titular, ele tem quase que obrigação de ser titular. E é mais ou menos da forma que eu vejo hoje o Isaac, como um titular quase que obrigatório para o time do Atlético. E o primeiro argumento para essa titularidade do Isaac inegociável, 4 participações em gol e 4 rodadas de Série B. No gol da vitória contra o Paysandu, participação do Isaac. No gol da vitória contra o Criciúma, participação do Isaac. Nos 2 gols da vitória contra o CRB, participação do Isaac. Se a gente quer ver um jogador influente na construção de resultados, eu acho que a gente não pode olhar só pro gol e pra assistência. Mas como as chances elas vêm surgindo a partir do Isaac. Então, assim, não tem como abrir mão desse cara. Não tem como abrir mão desse cara. Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento, como as características do Isaac são importantes para a construção do time do Atlético. De ter um ponta mais agressivo, de ter um ponta mais incisivo, de ter um contra um muito acima da média. Eu acho que são cenários, são contextos que eu acho que a gente não pode abrir mão num cenário de Série B e num cenário de protagonismo de Série B. É o famoso jogador que abre campo, abre possibilidades, abre situações, encaixes. Então, assim, o Isaac é um jogador que eu tenho certeza que ele vai nos ajudar e nos ajudar bastante nessa agressividade, nesse inconformismo. Eu gosto muito de usar esse termo, né? Do cara que tenta, erra, tenta, erra, tenta, erra. Eu acho que acaba sendo a função do ponta também. E eu gosto de dizer que o Isaac ele tem algumas burocracias que eu considero que são muito importantes para o jogador de futebol. O Isaac é aquele jogador que, por exemplo, pressiona muito bem. O Isaac é aquele jogador que, pô, tem um jogo sem bola muito ativo. O primeiro gol contra o CRB sai de uma pressão muito bem feita do Isaac e a bola acaba sobrando pro Esquivel. Então, acho o jogador muito maduro, sabia? Óbvio que às vezes erra alguma tomada de decisão. Óbvio que às vezes peca ali, pô, em algum caminho que ele escolhe. Mas eu acho o jogador muito maduro para a idade dele. E volto a chamar a atenção de um setor que foi muito importante para a construção do resultado, além dos 2 gols. Acho que foi onde saíram as principais chances do Atlético. Um lado esquerdo que você tende a ter Esquivel, que é um dos melhores laterais do futebol brasileiro e com certeza o melhor lateral da Série B. O Zapelli, nosso principal articulador. E você ainda teria o Isaac, eu acho que é um lado esquerdo, um triângulo ali muito forte. Jogadores desequilibrantes, jogadores que se somam em características. A criatividade do Zapelli precisa dessa flecha que é o Isaac passando para ter esse jogo em profundidade. O Isaac precisa de jogadores para associar, como Esquivel e como o próprio Zapelli. Eu acho que Esquivel e Isaac se entenderam muito bem ali nessa paralela, permitindo que o Zapelli viesse um pouquinho mais para dentro. Então acho que esse lado esquerdo do Atlético funcionou muito bem. Então acho que essa é a primeira parte do vídeo e acho que tá bem formado. Segunda parte do vídeo. Beleza. Isaac não vai
Isaac não vai poder jogar ou por dentro ou como centroavante. Algum ponta vai ter que sair. E hoje, eu me sinto confortável de falar que ou Luiz Fernando ou Velasco podem sair para a entrada de Isaac. Acho que eram jogadores que desempenharam muito bem em algum momento da temporada, inclusive desempenharam muito bem juntos. Mas nesse início de Série B, apesar de dos dois terem algumas participações em gol, eu sinto que tá faltando alguma coisa. Dos dois. No jogo mesmo contra o CRB. Acho que o Luiz, quando esteve pela direita, se sentiu muito desconfortável. E quando mudou pela esquerda, produziu pouquíssimo também. Eu acho que a gente tá esperando que o Luiz Fernando ele entre numa condição de finalizar, onde ele vai muito bem nesse sentido. Só que, pô, outros jogadores estão assumindo esse papel. Por exemplo, o Alan, por exemplo, o Renan Peixoto. Então, assim, a gente tá tendo o Luiz ali, óbvio, importante, pressiona, dedicado, jogador, pô, muito maduro, jogador muito seguro. Ele tem uma nota 6 ali que ele dificilmente foge dessa nota 6. Mas eu acho que pro lado esquerdo, o quanto o Isaac vem entregando é superior ao que o Luiz vem entregando. Aí a gente fala, por exemplo, do Velasco. O Velasco é um jogador que acho que ele também tá numa nota 6, sabe? Participa de gol no primeiro jogo, participa de capacidade criativa, associa bem. Acho que no jogo contra o Criciúma foi o melhor em campo. Mas acho que falta alguma coisa também, sabe? Acho que falta ser um pouquinho mais insinuante, exatamente como o Isaac é. Hoje, pra mim, quem sai do time, Luiz Fernando ou Velasco, eu tiraria o Luiz. Eu tiraria o Luiz. Ou pelo menos, em algum momento ali, tentaria deixar Velasco e Isaac pra ver o que acontece. A gente tem um lateral direito que, querendo ou não, vai muito bem nas ultrapassagens, que é o Palácios. Você traz o Velasco um pouquinho mais pra dentro pra aproximar do Zapelli. Até porque o Filipinho naquela zona pela direita não é um jogador tão criativo. E você tem um ponta mais construtor de um lado e um ponta mais associativo do outro. Eu acho que combina muito com a maneira do Atlético jogar. Sabe? Acho que tem um encaixe muito claro da maneira do Atlético jogar. E acho que o Velasco ele tem mais capacidade de ser desequilibrante, pelo menos nesse momento, que o Luiz. A forma que o Velasco é desequilibrante, eu acho que ele condiciona mais o jogo. O Luiz é muito mais desequilibrante a partir da finalização. Então você tem uma diferença ali, sabe? O Velasco consegue ser mais constante ao longo dos 90 minutos. Mas esse vídeo é principalmente para destacar como o Isaac ele ganhou a vaga de titular. O Barbieri em algum momento pode até optar por jogadores mais experientes, por jogadores mais prontos. Mas no fim, o Isaac acho que ganhou essa vaga de titular sim. Valeu, pessoal. Deixa a sua opinião aí. Isaac é realmente titular absoluto? Quem fica? Luiz Fernando ou Velasco na equipe principal? Conto com a moralzinha de vocês.